Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos no último vídeo. Nós iniciamos falando da coação. Colegas, coação, como eu falei no vídeo anterior, é a grave ameaça capaz de incutir na vítima um fundado receio de dano. É a ameaça capaz de incutir na vítima um fundado receio de dano. A pessoa que coage é o coator. A pessoa que coage é o coator. A pessoa que é coagida, que sofre a influência da coação, é o coagido ou paciente. Então, a coação é uma grave ameaça. A coação é uma grave ameaça. Vamos então para o artigo 151 do Código Civil. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser de tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminentemente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Não é qualquer tipo de ameaça. Por exemplo, se eu ameaçasse dizendo que não vai mais chover na face da terra, não haveria que se falar em uma coação para viciar declaração de vontade. Esse dano é irreal, é ilusório. Não teria força bastante e suficiente para viciar a declaração. Logo, o que vocês devem ficar atentos e observarem é que o dano objeto da coação é um dano fundado em iminente e considerável prejuízo à pessoa, aos bens da pessoa, à família, aos bens da família. Isto vocês devem ficar atentos. Então nós temos aí o trio: família, pessoa e bens da família e da pessoa. Fique atento: coação pessoal, coação familiar e coação patrimonial. A coação da pessoa é ameaça à pessoa do coagido. Lembram? No último vídeo eu cheguei a comentar esse exemplo. Imagine vocês que José e Antônio se encontram na rua. José, com o contrato na mão, diz para Antônio: Antônio, está aqui o contrato de locação. Antônio, um pouco assustado, diz assim: mas que contrato de locação é esse, José? José diz: o contrato de locação, Antônio, daquela loja que você tem lá na cidade de Passos, na rua principal. Antônio fica um pouco assim, sem entender: mas eu não vou alugar para você, José. Aí José tira do bolso um revólver e diz assim: você vai alugar sim. Você vai assinar esse contrato agora. Se você não assinar, eu lhe mato. Neste caso, então, houve a coação pessoal. Ameaça à pessoa do coagido. Ameaça à pessoa, à vítima. Ok? Nesse caso, aí sim nós podemos aplicar o artigo 151. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse... Desculpa, estou lendo errado. Desculpa, vamos fazer a correção aqui. Vicia, artigo 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser de tal que incuta ao paciente, ao coagido, fundado temor de dano
iminente e considerável à pessoa, à sua família e aos seus bens. Agora, a coação a familiar, a coação à família do coagido. O mesmo fato. Imaginem vocês que o José encontra com Antônio e fala com Antônio do seu interesse em alugar a loja em Passos, Minas Gerais, na rua principal. Antônio diz: eu não vou alugar para você não, José. Não vou alugar. Aí José diz o seguinte: então tá, nesse exato momento, há um amigo meu, lá na porta da escola, onde sua filha estuda. Se você não assinar agora, ele vai sequestrar a sua filha e vai raptar a sua filha. Aí ocorreu a coação, a ameaça à família do coagido. Vai ser aplicado no 51 do Código Civil. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerava a sua pessoa, a sua família ou aos seus bens. Quanto ao bem, imagine você: coação patrimonial, ameaça aos bens do coagido. Por exemplo, o coator derrame querosene na casa do coagido, da vítima, risca um fósforo e diz: ou você assina um contrato comigo, ou eu atearei fogo à sua casa. Na verdade, está se ameaçando destruir o patrimônio da vítima. Neste caso, há a ameaça e há vício e há coação para viciar a declaração de vontade. O parágrafo 1 diz o seguinte: se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base em circunstâncias, decidirá se houve ou não coação. Aqui vai ter que ter uma análise minuciosa do juiz para ver se houve ou não a coação. Artigo 152. Artigo 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. O juiz examina em cada caso individual a repercussão da ameaça e todas as circunstâncias que possam ter influenciado na manifestação viciada da vontade da vítima. Imagine vocês, coação feita a uma senhora de 80 anos. Compreende-se que sua defesa é bem mais frágil do que uma jovem de 21 anos. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição e a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Colegas, uma criança segurando um canivete e apontando-o para um rapaz forte. Uma pessoa representa uma gravidade ou ameaça? Essa criança representa para esse rapaz forte? E aí? Depende. Se ela tivesse apontado para uma pessoa idosa, de repente é uma ameaça, é uma grave ameaça. Mas se essa criança apontar esse canivete para uma pessoa de 21 anos, forte, capaz de vencer aquela criança, não há que se falar em ameaça grave. Se pego
Preste bem atenção. Se você pega um rato e ameaça tirá-la na brusa de uma mulher sensível, neste caso, haveria que se falar em coação? Depende. Se for uma mulher escandalosa, louca, que morre de medo do rato, depende. Talvez sim. Um rato pode apresentar uma grave ameaça para uma mulher sensível, mas para algumas pessoas, um rato é até um animalzinho de estimação. Está vendo que é relativo? Tem que ser analisado. Artigo 153. Não se considera coação. Artigo 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor referencial. O exercício normal de um direito, o exercício normal de direito não é considerado coação. O exercício normal de um direito não é considerado coação, tendo em vista que é necessário que o constrangimento seja injusto. É necessário que o constrangimento seja injusto, porque se for justo, não há que se falar em coação. Se um credor ameaça o devedor a praticar ato perfeitamente legal para obter o que tem direito, não ocorre constrangimento legal. Em situação semelhante, só haverá coação se ficar caracterizado o exercício arbitrário de próprias razões. Momento em que o agente excede ao limite de seu direito. Momento em que o agente excede ao limite de seu direito. A ameaça do exercício normal de um direito não gera coação. Quando a pessoa ameaça a outra de exercer um direito, ora, se eu ameaço alguém de exercer um direito que me compete, essa prática não é considerada coação. Exemplo: Fabiane é proprietária de um apartamento. Ela aluga esse apartamento a um inquilino, acreditando que ele será pessoa honesta que pagará os aluguéis nos prazos convencionados. Só que o inquilino começa a atrasar os aluguéis. Desculpa. E, dado o momento, ele não paga mais. Fabiane telefona para ele e faz a seguinte ameaça: olha, ou você me paga os aluguéis devidos, ou ingressarei com uma ação de despejo e você será escorraçado do imóvel. Ela pode até ter utilizado palavras duras, severas, mas a ameaça que ela fez de despejar o inquilino por inadimplência é uma ameaça justa, legal, correspondente ao exercício normal de um direito. Ela ameaçou exercendo um direito que a lei confere a ela. Nesses casos, não há coação, pois não se considera coação a ameaça de um exercício normal de direito. Artigo 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Temor reverencial na relação entre pais e filhos. Temor reverencial na relação entre pais e filhos. Professor e aluno, médico e paciente, no campo militar dos superiores ou subordinados. Imagine que, para não desagradar uma pessoa que exerce influência, o sujeito pratique um negócio jurídico. Para não desagradar os pais, a filha solteira casa-se com o pretendente eleito pela família. A família, de certa maneira, impõe esse casamento e,
Para não desagradar os pais, a família solteira se casa com um homem que ela não ama. Assim, o casamento se dá com o temor reverencial. Essa filha pode depois anular o casamento alegando ter sido coagida pela família? A família pode até pressionar, mas esse exemplo aqui, ela não coagiu. Em nenhum momento se ameaçou matar, se ameaçou expulsar ou deserdar a filha. Houve uma pressão que teve por base o temor reverencial. O temor reverencial, que de certa maneira induziu a filha a contrair o matrimônio. Em caso como esse, não considera coação ou simples temor reverencial. Artigo 154. Artigo 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite. E esta responderá solidariamente por perdas e danos. Artigo 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Se da coação tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite. E esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. José comprou um carro de Antônio. Antônio só vendeu seu carro por ameaça do primo de José, que é maconheiro, traficante. José sabia dessa ameaça. Neste caso, José responderá solidariamente com seu primo por perdas e danos. Porque o artigo 154 diz o seguinte: vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Se dela tivesse ou devesse ter conhecimento, a parte a que aproveite. E esta responderá, a parte responderá solidariamente com o terceiro por perdas e danos. Artigo 155 do Código Civil Brasileiro. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Vocês estão vendo que aqui é o contrário do artigo 154. Continua. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Vamos lá. Coacto é o constrangido, obrigado à força a realizar o negócio. Coacto é o constrangido, obrigado à força. Vamos para o exemplo. Antônio comprou uma bicicleta de Marcos. Marcos vendeu sua bicicleta a Antônio porque Carlos ameaçou ou de roubá-la se ele não a vendesse. Antônio não sabia de nada. Neste caso, Carlos responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao constrangido, coacto ou obrigado à força. Artigo 155. Subsistirá o negócio jurídico, existirá sim o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado a coator.
Artigo 156. Artigo 156. Vamos falar do estado de perigo. Pode acontecer, caros colegas, que em determinada circunstância a pessoa se veja alocada em situação de perigo, que compromete a sua vida, sua saúde ou mesmo algum familiar. E, vivenciando esse perigo, a vítima pede socorro e clama por auxílio. Só que a pessoa que aparece para fornecer os socorros necessários, ao invés de agir com humanidade, com benevolência, de modo caridoso, humano, essa pessoa enfia o dedo na ferida e tenta extorquir a vítima vantagens indevidas. Faz com que a vítima assuma obrigações exorbitantes a pretexto de salvá-la. A vítima estava no estado de perigo. Estado de perigo. Preeminente necessidade de salvamento. Estado de perigo. Conhecimento do fato pela outra pessoa. Conhecimento do fato pela outra pessoa. Dolo de aproveitamento. Obrigação excessivamente onerosa. O artigo 156 diz o seguinte: configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do reclamante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Vamos para o exemplo? Professor, dá um exemplo para mim agora. Maria, desesperada, com sua filha necessitando de ser submetida a uma cirurgia cardiovascular urgente, procura o senhor Antônio, desesperadíssima, que tem por praxe rotina emprestar dinheiro a terceiros. Louca, precisando, corre atrás do Antônio. Senhor Antônio. Ao relatar a sua necessidade ao senhor Antônio, ela pede emprestado R$4.500. A mãe, querendo salvar a filha, faz de tudo, o possível e o impossível. Valor esse necessário para pagamento de procedimento cirúrgico. Senhor Antônio lhe emprestou, impondo-lhe as seguintes condições. Em 60 dias, Maria deveria pagá-lo o dobro, ou seja, R$9.000. Pagar o dobro, R$9.000. Maria, desesperada, enlouquecida, para salvar a sua filha, assumiu a obrigação excessivamente onerosa, ocorrendo lesão devido à sua necessidade, que era urgente. Preste atenção o que diz o artigo 156. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido na necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano, conhecido pela outra parte, assume a obrigação excessivamente onerosa. O que fez Maria? Assumiu uma obrigação excessivamente onerosa.
Mais um exemplo. Negócio jurídico celebrado em caso de sequestro de pessoa de família para que se possa pagar o resgate ou vítima de acidente que assume obrigações excessivamente onerosas, para que não morra no local do acidente, ou ainda doente que promete pagar honorários excessivos à cirurgião, com medo de não ser operado e falecer. Tome cuidado. Estado de perigo, premente necessidade de salvamento, conhecimento de fato pela outra parte, obrigação excessivamente onerosa. Configura-se estado de perigo quando alguém premido a necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, ou a si mesmo, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Colegas, o parágrafo 1 diz o seguinte: tratando de pessoa não pertencente à sua família, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Artigo 157 do Código Civil. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sobre premente necessidade, urgente ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação proposta. Artigo 157. Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, urgência ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Princípio da equivalência material. Vou dar um exemplo para vocês. Carlos, morador da zona rural, possuidor de diversas joias que foram doadas por sua mãe, decide vendê-la e procura uma relojoaria na cidade de Itaúna. O proprietário avalia as joias, dizendo que são de baixíssimos quilates. Carlos, inexperiente, vendeu as joias para o relojoeiro. Neste caso, o valor pago foi desproporcional ao real, ocorrendo lesão, podendo ser anulado o negócio jurídico. Porque o 157 diz o seguinte: ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Exemplo de lesão é o devedor insolvente, não consegue pagar o que deve, que, para obter meios de pagamento, vende os bens a preços irrisórios ou muito abaixo dos preços de mercado. O princípio da equivalência material diz que, de acordo com esse princípio, os contratantes, dentro de uma relação jurídica, devem se vincular a prestações proporcionais entre si, onde aquilo que se paga deve ser proporcional àquilo que se recebe. Aquilo que se paga deve ser proporcional àquilo que se recebe. O valor que se paga pelo guarda, o valor que se paga pelo bem guarda proporcionalidade com o valor que aquele bem merece no mercado. Isso é equilíbrio, equivalência material. Quando esse princípio da equivalência material é violado, fala-se indício de lesão. Prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
Exemplo que você pode descrever aí, se você quiser, uma mercadoria que custa R$10 é vendida a R$200. Prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Preeminente necessidade. Qualquer necessidade de natureza urgente. Premente que leva a vítima a contratar, de certa maneira, é uma necessidade contratual. Preeminente necessidade do estado de perigo, vezes preeminente necessidade da lesão. Estado de perigo, preeminente necessidade de salvamento. Lesão, preeminente necessidade contratual. Necessidade de contratar. Eis o exemplo. Luiz está indo de carro participar de uma conferência no exterior, onde ele será o principal palestrante. Provavelmente, as pessoas que o ouvirão são seus potenciais clientes. Ele vai palestrar para empresários. Ele irá auferir alguns contratos. Provavelmente, irá negociar com essas pessoas. Então, Luiz precisa assumir um papel de destaque muito grande nesta conferência, para a qual ele está se dirigindo. No meio do caminho, o pneu de seu carro estoura e ele está sem celular, incomunicável. Mas, para sua sorte, ele avista uma borracharia. Luiz entra e fala com o borracheiro que ele precisa agir com muita rapidez, ele precisa chegar a uma conferência em que ele será o principal palestrante. O borracheiro percebe que, naquele momento, se faz necessário e diz: tudo bem, eu troco o seu pneu, mas o valor do serviço é R$800. O que normalmente se cobra para consertar o pneu é de R$10. Luiz reclama e tenta barganhar o que ele responde. Tudo bem, se você não quiser me pagar os R$800, procure outro borracheiro. Só que não há outro borracheiro. Luiz terá que contratar aquele serviço e sabe que outra parte está explorando. A contragosto, ele paga os R$800. Relação desproporcional. Luiz se vinculou a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor que ele normalmente se cobraria com a prestação oposta pelo serviço. E por a razão de necessidade, de urgência, ele teve de pagar aquela quantia, pois ele estava premido de necessidade de usufruir daquele serviço. Então, a lesão aqui está configurada. O estado, por ser estado de perigo, é necessário haver premente necessidade de salvamento. Ali era premido de necessidade, lesão. No exemplo, quando Luiz pediu o borracheiro para trocar o pneu do carro, ele não estava querendo salvar. Ele não estava em situação de perigo. Ele precisava de dar a aula naquele momento. E para que ele conseguisse aquele objetivo, o seu pneu teria que ser trocado de imediato. Então, ele estava premido da necessidade de contratar. No entanto, caros colegas, não é apenas a primeira necessidade que pode conduzir a vítima à lesão. Tem também a inexperiência. Pressupõe uma pessoa que não tem muito trato, que não lida com frequência com o negócio que veio a celebrar, ou seja, com aquela espécie de negócio jurídico, que eu já dei exemplo. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Quer dizer o seguinte: no dia que o negócio jurídico foi celebrado, a vítima pagou caro,
foi levada para a premente necessidade ou inexperiência, assumir uma prestação desproporcional. Uma prestação desproporcional. Apura-se, então, a desproporção segundo os valores vigentes à época da celebração do negócio jurídico. Parágrafo 2º, nós vamos falar da convalidação do negócio lesivo. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. O vício existe, mas pode ser sanado. Imagine você que aquele borracheiro põe a mão na consciência e fala: poxa vida, eu estou sendo muito legal, muito legal. Olha, Luiz, está aqui. Eu, na verdade, quando tem esse assunto gente, eu cobro R$50. Então, estou te devolvendo R$750. Desculpa. Aí houve o quê? Houve a convalidação do negócio lesivo. Não se declarar a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, houve a redução, houve a convalidação do negócio jurídico. Redução do proveito ou suplemento suficiente. Não se declarar a anulação do negócio jurídico, o vício será sanado. O vício será sanado. Estado de perigo, para pontuar, premente necessidade de salvamento. Exige dolo de aproveitamento. Lesão, premente necessidade contratual. Dispensa dolo de aproveitamento. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a fraude contra credores. Encerramos aqui, pedindo a bênção de Deus Pai, para que você seja abençoado, para que nós sejamos abençoados e possamos alcançar o nosso objetivo. Fiquem com Deus.